Abra sua Bíblia. Você ama a Bíblia? Ame mesmo de todo o seu coração. Capítulo 16, versículo 1. O tema de hoje é o início do derramamento das taças da ira de Deus. Temos um assunto intrigante e instigante para estudar nesta noite: o Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse tem a palavra para a igreja dos últimos tempos, por isso ele precisa de ser compreendido com os olhos da graça de Deus. O livro não tem que ser enigmático, não há nada que assuste na Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que quem ouve e retém essa palavra vai ser muito abençoado. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Que esta palavra venha iluminar os olhos do nosso coração, venha trazer conforto e segurança de vida espiritual. Nós não andamos aqui à deriva, nós temos uma âncora para a nossa alma, que é a revelação da graça de Deus. Diz que é segura e firme. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está reunida, a igreja do Senhor, a amada de Jesus, aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, aqueles que são um espírito com o Senhor, estão assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. É a tua igreja, e tu tens palavra, Pai, e eu libero esta sabedoria dos céus através da minha vida, para ser instrumento e boca de Deus, de profeta, para cada membro da igreja, para aqueles que estão participando à distância, no Rio, no Brasil ou em outros países desta terra. Fala, Senhor, usa-me agora com a sabedoria e a língua do erudito, para que o teu nome seja exaltado e vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. A partir do capítulo 16 do livro do Apocalipse, nós vamos começar a conhecer a revelação das 7 últimas pragas anunciadas na palavra do Senhor, as 7 taças da cólera de Deus. Vamos começar a conhecer aquilo que é a consumação do que foi anunciado, e você que vem acompanhando com inteligência, com sabedoria, foi anunciado no capítulo 15. Agora é a hora de vermos a revelação e a confirmação das taças da cólera de Deus. Amados, a primeira coisa que eu queria dizer aos senhores é que nós não podemos negligenciar o anúncio dos juízos de Deus. Não podemos negligenciar, porque nós temos entendido que a igreja de Jesus tem falhado nessa área. A igreja de Jesus prega, e é nossa obrigação fazermos isto,
pregar um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus bom. Mas a igreja fracassa ao não revelar à igreja e ao povo do Senhor que Deus é juiz. Que Deus é juiz. E que, como tal, o próprio Paulo disse aos Gálatas, de Deus não se zomba. Quer dizer que quando eu vejo Deus só pelo lado bom, eu me esqueço que Ele é juiz. Ele é um justo juiz. E claro, se eu não negligencio os anúncios do juízo de Deus, eu não posso ficar indiferente a um apelo da palavra, que diz então, os 7 anjos trazem as 7 últimas pragas. Isto é sério, porque é o juízo de Deus sobre a terra. Por que Deus faz esse anúncio dos juízos? Porque há uma indiferença no ser humano que está totalmente desligado das questões espirituais. O ser humano está se ocupando apenas consigo mesmo. Obrigado, meu engenheiro, já acabou o ruído, olha, como de manhã. Então, hoje você vê o ser humano individualista. As pessoas são muito egoístas. Isso é bíblico. Diz a palavra do Senhor que nos últimos tempos o homem seria egoísta. Então nós vemos pessoas individualistas, vemos pessoas hedonistas. Você sabe o que é o hedonismo? É o culto ao corpo. O ser humano hoje está muito preocupado com a sua individualidade, com o seu corpo, o seu egocentrismo. Então, baseado nesse fato, Deus começa a anunciar os juízos dos últimos tempos. Como é que o ser humano está vivendo hoje? Olhe, exatamente como nos dias de Noé. Veja o que disse, voltou o barulho. Veja o que diz em Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, então antes do julgamento de Deus, como é que o homem vivia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia. Então Deus vai permitindo o ser humano, obrigado engenheiro, Deus vai permitindo o ser humano viver neste comer e beber, ou seja, cuidando de si, cuidando do seu corpo, cuidando dessa questão hedonista, egocentrista, mas há um dia que Deus diz basta. Porque naquele tempo comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que chegou o dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, e não perceberam, não perceberam que Deus já havia anunciado um julgamento naquele tempo por causa do pecado. Diz que ninguém percebeu, estavam cuidando, comendo, bebendo, casando-se, davam-se em casamento, olhando para o seu corpo, cuidando do seu individualismo, e diz, não perceberam. Você sabe que às vezes as pessoas têm grandes oportunidades na vida e não percebem. A Bíblia diz que no dia em que os discípulos iam a caminho de Emaús, Jesus estava ressuscitado, caminhando do lado deles, e diz que eles estavam tão cegos que eles não percebiam que Jesus estava ali do lado. Assim vive o ser humano. A pessoa está preocupada com tudo e se esquece que a coisa mais importante na vida é a vida espiritual. Creia nisso, amado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Eu um dia recebi aqui na nossa igreja, no meu gabinete, um senhor e disse, apóstolo, eu vim de Portugal, eu ganhei rios de dinheiro aqui. Tinha muitas lojas de doces em São Gonçalo, muitas lojas, um homem muito rico. E ele disse, a minha esposa teve uma doença num rim. E eu levei minha esposa a Portugal, levei minha esposa a Londres, levei minha esposa aos Estados Unidos. E ele disse, gastou 6 milhões de dólares e a esposa morreu. Ele disse, eu nunca tinha me apercebido da importância da vida espiritual. Era assim que vivia o povo no tempo
de Noé. Comiam, bebiam, farra, êxtase, droga, bebida, comida, casamento, mulheres daqui, sexo ilícito, até que um dia Deus disse: basta. E diz que no tempo de Noé, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E o que aconteceu com aquela gente que vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento? O dilúvio os levou a todos. Isto foi um julgamento de Deus. Durante 120 anos, todo mundo viu Noé dizendo: olha, vai haver um dilúvio, olha, converta-se, mude a sua vida, entregue a sua vida a Deus. E ninguém deu ouvidos, não perceberam, senão quando veio o julgamento de Deus. Então, você sabe, às vezes a pessoa não se apercebe do valor da vida e só se apercebe quando ela adoece. A pessoa às vezes não se apercebe que tem um grande marido, uma grande esposa, a não ser quando perde. A pessoa às vezes não se apercebe que tem uma grande igreja, uma poderosa e honesta igreja, e às vezes precisa de comer o veneno espiritual para dizer: puxa, eu tinha tudo e não sabia da minha felicidade. Então era assim que as pessoas viviam. Diz que não perceberam. Então a ira de Deus, diz o livro do Apocalipse, será derramada. São 7 taças. Vai haver uma ação rápida de Deus, sucessiva, sem interrupção, exatamente como nos dias de Noé, e similares às 10 pragas que o Senhor enviou do Egito. Você se lembra quando Faraó resistia 1, 2, 3, 10 pragas, exatamente. Então como é que foi anunciado isto? Vamos voltar lá ao livro de Apocalipse 16:1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz. O que é que sempre nós vemos na palavra uma grande voz? Esta grande voz é a voz de Deus, é uma voz de autoridade. A Bíblia diz que nós não podemos resistir à voz de Deus. Deus disse a Paulo: você não pode recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta entrar em rota de colisão com Deus, porque Deus vai prevalecer. Lembre-se de Paulo, que respirava ameaças, e naquele caminho de Damasco, uma luz veio, ele caiu do cavalo, e Deus disse: Saulo, por que você me persegue? Então, acho que uma grande voz, uma voz de autoridade. A voz de Deus não é uma voz gritante, é uma voz de autoridade. E a Bíblia diz: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E Deus esta noite já está falando neste altar. Deus já está prescrutando os nossos corações. Deus sabe onde estão as áreas de necessidade de cada um, e Ele vem com a sua palavra. E esta palavra de juízo será muito importante para nós cristãos entendermos que Deus nós servimos. Nós não servimos a um deusinho, um ídolo, uma estátua. Nós não servimos a um mito. A Bíblia diz que Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores, Ele é o soberano Deus, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Então diz que 7 anjos, vamos voltar lá, dizendo aos 7 anjos. Agora vamos abrir aqui um parênteses, porque eu gosto muito de lembrar a igreja, e já o fiz em diversas oportunidades, que nós acreditamos no ministério angelical. E eu vou lhe dizer uma coisa, acredite também. Você deve acreditar no ministério dos anjos. Amado, quem são os anjos? Porque toda a obra do livro do Apocalipse é feita através de anjos. E a igreja de Jesus, às vezes, não se apercebe do significado e da importância dos anjos. Veja como é que Paulo disse em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos
por estrado dos teus pés. Versículo 14. Não são eles, está falando dos anjos, não são eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, se eu sou um herdeiro da salvação, se eu sou salvo, se você é uma pessoa salva, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você já disse com a sua boca o que você crê com o seu coração e disse: Jesus, tu és o meu Senhor, eu te recebo, eu te confesso, eu fui transformado num filho de Deus. Então, se eu sou salvo, eu tenho que saber que existem espíritos ministradores enviados para serviço. Então, o ministério angelical, e nós temos diversos livros publicados sobre este assunto, é algo que faz parte do contexto da igreja de Jesus. Nós acreditamos que são espíritos ministradores para nosso serviço. Por isso ele diz no capítulo 2 do mesmo livro de Hebreus, diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas acerca dos anjos como espíritos ministradores, para que delas jamais nos desviemos. Depois ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação de quem? Da ministração dos anjos. Então eu vou lhe recomendar algumas coisas muito importantes a partir de hoje. Primeiro, creia que existem anjos. Nós, da minha cultura portuguesa, dizemos assim: o anjo da guarda. Na realidade existem sim anjos. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu não estaria vivo neste altar se eu não tivesse anjos de proteção. E eu vou lhe dizer mais: você não imagina quantos livramentos você já teve por causa dos anjos de Deus. Quantos livramentos nós já tivemos, amado. Eles são espíritos que ministram, eles têm um serviço em favor dos salvos. Serviço de quê? De proteção. Olha, amado, eu não pego no meu carro, mas não pego mesmo sem dar ordens aos anjos que me guardem. Eu não faço nenhum movimento na minha vida sem usar o ministério angelical. Eu dou ordens, eu digo: Senhor, eu dou ordens aos teus anjos que façam desta forma, daquela, porque eles são ministros a nosso favor. Às vezes nas coisas mais complicadas e às vezes nas coisas mais simples. Você entrar dentro de um avião, você não pode entrar dentro de um avião sem você dizer que os anjos de Deus sustentam essa aeronave. E eu às vezes, isto aqui, eu vou lhe dizer uma coisa, isto não é conversa miúda, isto é vida de quem acredita. Eu acredito. Às vezes até nas questões de estacionamento, às vezes em lugares que eu estou passando e digo: meu Deus, isto é um lugar perigoso, que os teus anjos, Pai. Às vezes eu entro num lugar público e eu digo assim: onde está o lugar que o anjo preparou para mim? Amado, isto é, eu vou lhe dizer com expressão carioca, é tiro e queda, mano. Os anjos ministram. Então eu vou lhe dizer, amado, como é que nós escaparemos vivendo numa sociedade cheia de injustiças, cheia de crimes, cheia de corrupção? Como é que nós escapamos se os anjos não ministrarem em nosso favor? Marcos 12, 25 diz assim, Marcos 12, 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Você quer ver agora outro fato? Você é como um anjo. A Bíblia diz que nós temos uma medida angelical. Nós somos anjos revestidos de carne, temos um corpo. Eles são anjos que não têm corpo físico, têm corpo glorioso e espiritual. Vamos ver mais? Apocalipse 22, 6 a 10 diz assim: pois quando disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mais uma vez você vê anjo. Depois ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8: eu, João,
sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Quer dizer que João, lá na ilha de Patmos, ele viu a manifestação angelical. E ele disse que se prostrou aos pés dos anjos, que mostrou essas coisas para adorá-lo. E o anjo disse: vê, não faças isso, não me adores. O anjo pediu a João, lá em Patmos, na Grécia: não me adores. Você sabe por quê? Porque eu sou um conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Eu sou um servo como você é servo. Você não tem que me adorar, porque eu não sou adorável. O único que tem que ser adorado é o Criador, é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou um conservo como você. Quer dizer que nós somos anjos de Deus? Sim, somos anjos de Deus, revestidos de carne. Olha, temos aqui alguns irmãos na igreja que chegam a ter asas, estão recolhidos, mas eu vejo asas na vida. São pessoas de uma tremenda, de uma vida espiritual comprometida com Deus, porque são conservos dos anjos. Quer dizer, nós somos anjos revestidos de carne, eles são anjos revestidos de glória. Então, quando João viu aquele anjo que lhe fez esses anúncios, ele já imediatamente, a sua religião, a sua carne, já se ajoelhou para adorar. E o anjo disse: não faça isso, não me adore. Então nós não temos chamado para adorar anjos, nós temos chamados para dar ordens aos anjos de Deus em nosso favor. E eu vou lhe deixar isto como recomendação: na sua casa, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu empreendimento, habitue-se a esse contato espiritual com anjos. Você vai ver quantas coisas Deus te surpreenderá. Amém? Amém. Então, vamos voltar lá em Apocalipse 16:1. E vindo, ouviu uma vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Agora vem o anúncio. Deus dá ordens e aquele anjo vai e começa a anunciar a cólera de Deus. Então é isto que eu disse no início. A igreja de Jesus desconhece este lado do Deus justo, o Deus que não aceita o pecado, o Deus que não pactua com a corrupção, o Deus que não pactua com a soberba, o Deus que não pactua com a vaidade humana, o hedonismo. Então ele disse que agora vinha a cólera de Deus. Vamos ver como é que Paulo disse isso em Colossenses 3. Vamos lá, Colossenses 3, 5 e 6. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus. Quer dizer que nós pregamos, e as igrejas todas pregam, um Deus bondoso. Mas quando nós estamos diante de situações, saiba de uma coisa: a ira de Deus vem. Nós estamos hoje comprometidos, esta igreja está comprometida em gerar um Brasil novo. Estamos ouvindo Deus falar que as raízes da podridão estão sendo cortadas para que a raiz de Jessé governe a nossa nação. E claro, Deus está mostrando a sua ira, a sua indignação com o que as oligarquias têm feito com este Brasil. Ficamos todos estupefactos, pois que este resultado da oração. Não se surpreenda das coisas que vão acontecendo daqui para frente, mas esta semana toda a oligarquia que comandou com pata de ferro esta nação, estão todos já sendo levados ao Supremo Tribunal Federal. Abriu-se a porta de um apartamento e tinha lá 51 milhões. Você não sabe o que é isso, nem eu sei. Tinha lá 51 milhões na sala. Então você acha que Deus, sendo Deus, não está indignado e a sua cólera, a sua ira não vem sobre esta nação? Amado, Deus está respondendo às orações dos crentes.
Deus está indignado. Nós somos um país rico, nós somos um país poderoso, envergonhado perante o mundo, tiraram a credibilidade do nosso país por causa das oligarquias. Então, quem é que tem que cortar essa raiz? Qual é o machado que tem que cortar essa raiz? O machado de Deus, amado. E Deus está colocando os pontos nos is e os traços nos dentes. Isto é parte dessa cólera de Deus. Isso é parte daquilo que os filhos da desobediência fazem e que vem sobre eles a ira de Deus. Então, estes tempos que nós estamos vivendo são tempos de angústia, sim, são tempos de preocupação, e Deus está mostrando que Ele mesmo está falando: João, você está ouvindo a minha voz, quem está lhe falando é o Senhor, e esta profecia tem que se cumprir. Então, amado, ouça. Muitas vezes você olha e diz assim: mas onde está a influência da igreja na nossa nação? Os governantes sempre foram ligados à magia negra, amado, ao espiritismo. Ouvimos falar do presidente da república que faziam trabalhos de magia negra com animais, com bodes, com cabrito, com sangue. A nossa nação sempre foi assim, governada pelo diabo, e Deus disse: basta. Deus está dizendo basta. Deus está ouvindo a súplica de 35 milhões de cristãos que não se curvam a Baal, meu amado. Nós não adoramos governo, nós adoramos a Deus. E não é o governo quem tem que dizer como é que é o sexo dos nossos filhos. O governo não tem que se meter em ideologia de nada. O governo tem que governar, não tem que se meter na vida privada das pessoas. Então isto é a ira de Deus, e na realidade é o cumprimento de uma profecia do livro de Daniel. Olha o que diz em Daniel 11:36. Vamos lá. Diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Por isso é que Deus disse: João, manda os anjos. Chegou a cólera de Deus, porque Deus está indignado, amado. Deus está indignado com a indiferença do ser humano. Deus está indignado com o que este e os países da terra se tornaram, amado, lutando contra os valores de Deus, guerreando contra os casamentos, as famílias, a dignidade sacrossanta da família. Você vê hoje os apelos, a própria novela ensinando a pessoa a tomar hormônios para dizer: eu não sou mulher, eu sou homem, sendo mulher. Isto gera indignação de Deus. Amados, se gera a nossa indignação, imagina de Deus. Então isto mostra o quê? Que nós realmente, amados filhos, estamos vivendo os últimos tempos. Eu sinto um cheiro no ar de alguma coisa muito estranha. Olha que eu venho dizendo isto há algum tempo. Deus está fazendo algo sobrenatural, uma obra muito estranha. Deus está mostrando o que estava oculto nesta nação por dezenas de anos, por décadas. É uma obra estranha. Mas Deus está fazendo por quê? Porque isto são os últimos tempos. Apóstolo, e no meio desta gangorra toda, como é que fica a ovelhinha de Jesus? Mateus 18, 10 a 14 diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Versículo 12, que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Versículo 13, e se porventura encontra, em verdade vos digo, maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram.
Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só dos pequeninos. Amado, nenhuma ovelha perecerá. Deus tem milhões de ovelhas neste país. Deus tem milhões de ovelhas na Europa. Deus tem mescladas sementes em África, no Oriente Médio. Tem povo de Deus e semente da salvação pelo mundo todo. Então é a hora de pregarmos a palavra para que a ovelha venha a Jesus. A ovelha precisa de ouvir a voz. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você imagina, você está dentro de uma igreja, você está num rebanho, você está na família de Deus. Você acha que eu poderia estar aqui ou você aí, se não fosse uma intervenção direta de Deus? Você é servo de Deus, você tem uma missão nesta terra, você tem um chamado nesta terra. Então ele diz: nenhuma ovelha, nenhum dos pequeninos perecerá. Mateus 24, 3-8 diz: no Monte das Oliveiras estava Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular lhe pediram: diz-me, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação do século? Então, os discípulos estavam perguntando isto há 2000 anos. Versículo: e ele lhes respondeu. Os discípulos disseram: qual é o sinal? O que vai acontecer que mostre que você vai voltar, que o Messias vai voltar? E ele diz: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Vão enganar a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras todos os dias, rumores de guerras todos os dias. E ele diz: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, haverá terremotos, furacões, tornados, em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meu Jesus, disseste bem, meu Jesus, é o princípio das dores. Então, quando você abre o jornal e diz terremoto, quando você abre o jornal e diz guerra entre as nações, rumores de guerra, isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Marcos 13, 20-23 disse: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, não foi livre-arbítrio, mas Ele escolheu, Ele vai abreviar os dias. Olha, Deus move os céus e a terra por causa da sua igreja. Você, por favor, presta atenção a isso. Então, se alguém vos disser: eis aí o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar. Lembra-se, há pouco Jesus disse que ninguém vos engane, e agora diz: para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, sobre aviso. Tudo vos tenho predito. Quer dizer, nós não andamos aqui às cegas, amado. Quando você ouve, tem fogueira santa, tem não sei o que, você começa a perceber quantos falsos profetas pregando a mentira, amado. Gente se identificando como Deus: eu sou o Cristo homem. Agora tem uma mulher que diz: eu sou a mulher Jesus. Você vê, ele diz: não acredite nisso, isto é engano. Então, qual é o sinal que Deus está enviando em relação aos últimos tempos? O sinal do engano. Mateus 24, 3-4, no Monte das Oliveiras estava Jesus sentado, quando se aproximaram os discípulos e pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? Qual é o sinal da tua vinda, da consumação do século? Versículo 4: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Então o Senhor está dizendo que o grande sinal
de que Jesus está se aproximando na sua volta. São guerras, rumores de guerras, são nações contra nações, são famílias contra famílias, são terremotos, são furacões. Isso são sinais, mas o principal deles é o espírito do engano. E nós vivemos numa sociedade de engano espiritual. E vemos muita gente evangélica sendo complacente com os erros dos últimos tempos. Se Deus reprova alguma coisa, amado, você tem que reprovar. Se Deus diz sim, eu quero isso, você deve dizer sim, eu estou de acordo. Então, Deus reprova o homossexualismo, você não pode aprovar. Deus reprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo, você não pode aprovar. Então nós evangélicos temos que estar indignados, porque isso, o engano é um sinal de que Jesus está para voltar. E o engano, não pense você que o engano, o espírito de engano anda no Barra Shopping, no Metropolitano atrás das pessoas. Sabe onde é que está o engano? É dentro de muitos lugares tem uma placa na porta dizendo igreja. Que ninguém vos engane, porque se possível fosse, o engano enganaria quem? Os eleitos de Deus, se possível. Agora vou lhe dizer uma coisa, se você tem olhos espirituais iluminados, ninguém pode te enganar. Se Deus já tirou as escamas dos teus olhos, se Deus já arrancou os véus do teu coração, se você já se converteu, se você não serve mais a lei, ninguém pode te enganar. Você está justo, você está perfeito, o Deus autor de toda a boa dádiva está na tua vida, Ele faz o querer, Ele faz o realizar, Ele começou uma grande obra, Ele vai terminar essa grande obra, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Apóstolo, mas me fale, como é que então esse espírito de engano, que se possível, é para os eleitos. Deus não está preocupado que o espírito de engano engane quem é do diabo, já está enganado. O Senhor está alertando a igreja de que Ele vem com a cólera dEle, com as taças da cólera, com os filhos da desobediência, mas a igreja de Jesus tem que saber quem é o Deus soberano, o justo juiz, que com Ele não se brinca. Pastor, então diga, como é que isto opera em fato, de verdade, como é que esse espírito de engano, que é o sinal dos últimos tempos, 1 de Timóteo 4, 1 e 2, é tremendo, tremendo. Olha o que diz. Ora, o apóstolo Miguel Ângelo afirma, não tem nada a ver comigo, amado, eu sou pó, eu sou o que menos importa aqui na igreja, eu não sou nada, eu sou o porta-voz de Deus, não tem nada de bem na minha carne, eu sou, imagina. Mas ele diz, ora o Espírito afirma. Você está vendo que está o Espírito com letra grande, né? Maiúscula. Quem é esse Espírito? Espírito Santo. O Espírito está afirmando, isto é fiel e verdadeiro, que nos últimos tempos, olha lá, os últimos tempos estamos vivendo, alguns, graças a Deus não são todos, mas alguns, está falando a igreja, está falando a Timóteo, está falando com a igreja, apostatarão da fé. Quer dizer que existe muita gente com Bíblia debaixo do braço, dentro de lugar chamado igreja, que apostatarão da fé. Pastor, o que quer dizer apostatar? Apostatar quer dizer desviar-se da fé, quer dizer que em vez de viver a fé cristã, vão viver o mundo. Apostatarão da fé. E por quê? Por que tanta gente hoje? Olha, amados filhinhos, a estatística do Instituto de Pesquisas, do IBGE, diz que o Brasil tem 15 milhões de pessoas desviadas. Estamos falando de 15 milhões. Não estamos falando de 1.500 pessoas, estamos falando de uma nação de 15 milhões de desviados, que apostataram da fé, se desviaram da fé. Como? Como é que foi isso, apóstolo? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de... Então não é na beira da praia da Barra que tem espírito enganador e ensina os demônios.
não é no teatro, não é no cinema, é dentro de lugares que deveriam de firmar o povo na fé, fazem o povo obedecer a espíritos enganadores e ensinos do demônio. Amado, isto é tremendo. Isto é tremendo. Você sabe o que é você entrar num lugar e o altar tem um espírito enganador levando as pessoas? Olha, entrega o teu apartamento, olha, faz a fogueira santa, olha o óleo de Israel. Amado, isso tudo não passa de espírito enganador que querem levar as pessoas a apostatar da fé. Há pessoas que estão nesses lugares, não sabem nem quem é Jesus. Olha, eu vou lhe dizer mais, com temor e tremor e mão na Bíblia. Eu andei 21 anos na Igreja Católica Romana, eu não sabia quem era Jesus. Eu sabia quem era Maria, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima. Nunca um padre me veio com a Bíblia e pregou a Bíblia. Aliás, por muito reconhecimento e carinho que o mundo tenha com o Papa Francisco, que realmente é um homem maravilhoso para governar a Igreja Romana, você algum dia viu o Papa com uma Bíblia na mão? Ele não conhece. Então, quem é que fala às multidões quando precisamos de levar pessoas a compreenderem, a submeter espíritos enganadores e ensinos de demônio? E quem é que são os instrumentos dele? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado, endurecido a própria consciência. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. Nós somos 15 mil membros aqui nesta congregação. Nós poderíamos hoje ser 50 mil membros, 100 mil membros, se eu fosse um enganador. Era só começar, pastor Antônio, dizer: olha, Deus me disse que tem um óleo que eu vi, o Espírito. Olha, encheria a rua aqui de pessoas. Teríamos ter polícia aqui para comandar. Se eu fosse um instrumento de um espírito enganador e tivesse cauterizado a minha consciência falando mentiras, vou lhe dizer, nós teríamos hoje uma denominação de grande potência maligna. O senhor aqui nesta igreja é ensinado a verdade. Aqui não se usa maquinações humanas, aqui se usa o altar e numa dependência total de Deus. Amado, eu vou dizer uma coisa, eu entendo, a minha dependência de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que eu às vezes penso: meu Deus, eu não poderia nem estar aqui neste altar. Isto é sagrado demais. Então, diz que os espíritos enganadores, e veja no versículo 6 o que diz aí de 4, 6, expondo estas coisas aos irmãos. Se eu ensinar estas coisas, diz a Bíblia, vou ser um bom ministro de Cristo. Eu vou alimentar com palavras da fé e da boa doutrina. Portanto, o que serve para a minha vida e para a sua vida são palavras de fé. É uma boa doutrina, uma doutrina sã, saudável. Eu não posso vir à igreja para me julgarem na igreja. Eu não posso vir à igreja e sair pior do que eu entrei. Eu não posso vir à igreja e acumular um monte de emoções negativas, porque do altar estão dizendo coisas mentirosas. Diz que o bom ministro é aquele que alimenta o povo com palavras de fé, com palavras de uma boa doutrina. Quer dizer que existem doutrinas boas e doutrinas más. Então, meus amados, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 13, ele disse: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, viu? Estamos falando desde o início, a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então agora Paulo vai dar uma exortação. Ele diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por Facebook, quer por Snapchat, quer por Instagram, não vos perturbeis, como se isto procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Depois diz: ninguém
de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Então a primeira coisa que você deve saber é que apostasia, engano, o homem de iniquidade, o filho da perdição são movimentos diabólicos na terra. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Quer dizer que o que detém esse movimento ainda, o que faz esse movimento estar patente, o que é? A ignorância de muita gente. Você se lembra que o profeta Oséias disse: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então, por que nós não avançamos pelo mundo já imediatamente? Porque a ignorância das pessoas que não conhecem a verdade é que estão fazendo com que o diabo haja na terra. Porque na minha vida ele não age. Eu vou lhe dizer, na sua vida ele não age. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda de um maligno, não lhe toca. Então, quando uma pessoa é salva, é iluminada, tem o Espírito de Deus, é um Espírito com ele, conhece a verdade, conhece a graça de Deus, amado, não é enganado. Mas a ignorância está segurando o diabo aí dentro da maioria dos lugares, pô. Eu me recordo, uns tempos atrás, estava falando com uma senhora que é guiada por espíritos enganadores, ensina os demônios num lugar, e ela me disse: olha, eu não quero nem saber, eu peguei o meu salário, eu peguei as minhas coisas, eu dei tudo, e hoje, eu queria pedir uma ajuda ao senhor. Eu falei: minha amada, não pode ter ajuda, o senhor deu tudo para onde? Para alimentar projetos de que? Políticos? Um grande plano de governo? A igreja de Jesus Cristo já tem um governo, amado. Nós temos um cabeça que governa a igreja de Jesus, governará a terra e com vara de ferro. Então, a apostasia, a mentira, o engano, a iniquidade, o filho da perdição, ele diz: sabeis quem o detém, para que ele seja revelado. Por que isto não é já público e notório? Pela ignorância das pessoas aí fora. Pela ignorância. Se eu não sei, se eu não conheço, é suscetível que a minha vida seja levada para o abismo. Então, versículos 7 a 12, agora ele vai explicar o que é o filho da perdição e o homem da iniquidade. Ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade, porque tem o mistério da graça de Deus, mistério da graça, mas o mistério da iniquidade já opera, já está aí. Eu vejo às vezes coisas, amado, que eu digo: meu Deus, como é que as pessoas podem acreditar nisso? Como é que as pessoas podem acreditar que Jesus Cristo é uma mulher? Mas tem gente seguindo. Estou enganado, é a ignorância da pessoa. Você vê, amado, isto é o mistério da iniquidade que já está operando. Diz: aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Deus está esperando o quê? Que a ignorância seja tirada da vida de muita gente. Versículo adiante: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja o cumprimento da palavra do Apocalipse, que Paulo anunciou. Versículo adiante: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Agora ouça o que eu lhe vou dizer, ouça com seriedade. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja como a oração do crente é eficaz, Satanás também é eficaz. Ele diz: com todo o poder, Satanás vem com poder, sinais, prodígios da mentira. E mais, o que ele usa? O engano, guarda essa palavra, engano, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso é o Apocalipse. Deus está anunciando, amado, desde a reforma protestante, Deus está anunciando:
na Alemanha, em 1525 a 1535, foram construídos 1.500 grandes catedrais. Todas foram transformadas em hotéis, em pubs, em restaurantes, em prova de vinhos. Amado, pessoas que compraram para transformar em residências, a glória de Deus se foi. E acabou. Então Deus está dizendo: olha, eu estou enviando o espírito do erro. Vocês estão dando crédito à mentira. Então ele disse: vão ser julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então o ser humano está aí como nos dias de Noé. Pregação vem, você veja, o indivíduo vem e prega sobre fogueira santa com óleo de Israel. Aí vem alguém e prega a verdade, predestinação, eleição, soberania, falso profeta. Então esta é a ambiência dos últimos tempos, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Versículo de número 13. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu. Você pode dizer glórias a Deus. Deus vos escolheu desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, para o quê? A salvação, pela santificação do Espírito na fé, na verdade. Ó, amado, levante a sua mão e diga assim: graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo me escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Diga glória a Deus, amado. Dá um aplauso forte. Louve a Deus. Então, fé na verdade. Fé na verdade. E esta noite, amados, conforme nós estamos fazendo desde quarta-feira, por causa da fé na verdade, nós queremos ver aqui neste altar a manifestação desta fé poderosa, amado. A manifestação da fé. Porque, amados, Deus trouxe alguém aqui que tem vivido dias muito difíceis. Há alguém aqui entre nós que há muito tempo está vivendo dias muito difíceis. E hoje a fé na verdade vai operar na tua vida. Hoje o poder dos poderes, o nosso amado Senhor Jesus Cristo te escolheu. Ele não escolheu você para viver à beira de dissolução do teu casamento. Ele não te escolheu para a verdade, para nada de bom e de bem acontecer na tua vida. Ele não te chamou para a igreja para você viver com problemas todos os dias e não ver solução. Hoje Deus quer derramar coisas boas e grandes na tua vida. Ele quer que você veja o favor dele esta noite na tua vida. Ele quer que você deixe os pensamentos negativos, tudo aquilo que bloqueou a tua vida, tudo aquilo que foi destrutivo, tudo aquilo que lhe prendeu, hoje vai ficar diante deste altar, amado. Ouça, é o profeta que lhe fala: sua vida mudará. Comece agora mudando o seu modo de pensar. É a hora da fé. A fé vai entrar em ação. Não desista de nada. Não duvide de nada de Deus. Ouça, sinta profundamente dentro de você que algo grande e maravilhoso vai acontecer na tua vida. Não deixe morrer aquilo que você sonhou durante tanto tempo. Comece hoje com palavras de fé, palavras de vitória. Livre-se de todo pensamento limitado. Concorde agora com Deus. Concorde com o que o Senhor está dizendo deste altar. Concorda, amado. Ouça, de algum modo ou de alguma maneira, Deus pode fazer coisas grandes acontecerem na nossa vida. Nós vamos fazer, nós vamos acreditar, nós vamos ver, nós vamos falar de vitória. Isto vai se tornar uma realidade. Eu quero apenas que você amplie a tua visão. Amplie.
Mateus 18:19 diz isso: em verdade vos digo que se dois dentre vós na terra concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida com meu Pai. Hoje nós vamos fazer isso, amado. Hoje Deus tem algo grande para você. Hoje Deus tem algo grande para a minha vida. Hoje Deus tem algo grande que nós estamos idealizando há muito tempo. Deus vai te levar para um novo nível de vida. Deus vai fazer da tua vida uma vida importante, incomparavelmente superior ao que você viveu até hoje. Amado, nada pode limitar Deus, nada pode limitar um filho de Deus que usa a fé e a verdade. Jeremias 33:13 diz: invoca-me. Nós somos a geração que busca a face do Senhor. Invoca-me, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, meu amado, eu te desafio agora a acreditar em tudo que eu preguei, acreditar no mistério de Deus na tua vida, acreditar no mover do Espírito Santo, porque vai acontecer algo maravilhoso na tua vida nestas próximas horas. Não deixe morrer nenhum sonho. Olha, de algum modo, de alguma maneira, Deus vai fazer coisas acontecerem. Então eu vou pedir aos bispos que me ajudem. Vamos estar aqui no primeiro degrau do altar da igreja. E se você quiser entrar em concordância conosco, nós vamos promover coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas que vão acontecer na tua vida, na minha vida, por causa da fé e da verdade. Amém? Amém. Bispos, venham ao altar. Pastores, venham ao altar. Nós vamos entrar em concordância. Se você tem fé, saia do seu lugar, venha aqui à frente. É tempo de vermos coisas grandes. Coisas grandes, Bispo Barbosa. Você recebe coisas grandes? Coisas grandes. Você não sabe como é que vai acontecer, mas Deus vai fazer isto acontecer. Amém? Vamos lá, povo de Deus. Amados, creia nisso. Deus fará coisas grandes acontecerem. Sinta isto profundamente dentro de você. Vai acontecer algo maravilhoso. Sua vida vai mudar. É a hora da fé, de não desistir de nada. Não deixe morrer o sonho que Deus colocou em você. Livre-se de todo pensamento limitador. Coloque agora a palavra e a verdade. E de algum modo, de alguma maneira, Deus pode e vai fazer coisas acontecerem. Deus tem algo grande para a tua vida. Idealize isto, pense nisto, pense num novo nível de vida, pense em algo importante, incomparavelmente maior. E a partir de hoje eu lhe digo: nada pode limitar a tua vida. Sinta isto profundamente dentro de você. Algo maravilhoso vai acontecer, está acontecendo, é algo maravilhoso. Deixe isto profundamente dentro de você. Sua vida vai mudar. Deus está derramando hoje coisas boas na tua vida, coisas grandes. Chama-se a isto o favor de Deus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na tua vida.
Vá em paz, meu amado. Vá com a certeza de que esta coisa grande na tua vida estava oculto, mas Deus revelou. Que os anjos te guardem. Eu dou ordens aos anjos de Deus que nos livrem de todo mal, nos guardem de todo mal, do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário. Que os anjos ministrem durante esta semana. Que no próximo domingo todos venham, ou na quarta-feira, dizendo: eu já recebi, apóstolo. Foi Deus que fez. Em nome de Jesus. Que o Espírito Consolador fortaleça a tua convicção em Deus, a tua convicção na palavra da verdade, e vai, amado, para viveres os melhores dias da tua vida. Tenha isto profundamente dentro de você, os melhores dias, a bênção completa, em nome de Jesus. Boa noite, igreja do Senhor.